Então, o meu título e tema vai ser as frações e os seus registros. As frações é um objeto de análise que eu vou trabalhar na tese. E meu nome me chama Ademir Brandão Costa e minha orientadora é a professora Ana Paula Avelar de Brito Lima, né? O objetivo desta apresentação é apresentar, como eu disse anteriormente, né, historicamente o desenvolvimento dos registros de fração, trazendo contextos de algumas civilizações, né, civilizações antigas, até chegarmos às representações que utilizamos hoje. E daí fazer algumas comparações e relembrar também algumas situações no contexto escolar. Então, um dos objetivos específicos é exatamente fazer o percurso histórico do desenvolvimento desses registros. Porque nós vamos observar que cada civilização tinha um modo de registrar a sua matemática. Um segundo objetivo é apresentar e demonstrar a teoria, tentar fazer isso, né? Tentar fazer essa demonstração da teoria do registro de representação semiótica de Duval. E o terceiro, que eu creio que é o que nós vamos fazer agora, exercitar, por meio de jogos, a percepção dos participantes, que são vocês, né? Alguns tipos de registro. Então, eu vou precisar, para este momento, sair dessa tela e entrar em uma outra tela. Vamos lá, então. É bem simples, né? Lá no Kahoot vai aparecer as cores. Vai ser as cores das respostas, né? O primeiro aí diz o seguinte: considere uma jarra de suco de laranja com 1 litro. 750 ml representa que fração da quantidade de suco da jarra? Então, aí você vai clicar na cor que está a resposta que você achar correta. Vixe, eu acho que eu não entendi. Oi? Eu cliquei, apareceu para mim, porque apareceu para mim quatro quadrados. Aí eu não sabia que era para acompanhar aqui e para acompanhar lá. Ah, tá. Tu Aí não tá usando as duas telas, né? Eu tô usando as duas, no caso, né? Tem duas telas diferentes. Que aparecem coisas diferentes. Tipo, tu projeta para mim a pergunta, mas para mim não apareceu. Aí, E no tipo, outro pensei que era... aparecem as cores. Ah, tá. Não tinha entendido que era assim, não. Aí você clica na cor que tá. Eu cliquei no botão aqui no qualquer. Aí, mas tudo bem. Professor, vai ter ranking no final, professor? Vai sim, vai. Mas isso é comum, isso aí. Mas Vamos entendi, para eu a entendi. próxima. Olha aí, já estamos ranqueando. Tô com 0. Vamos lá, segunda. Então, nesse caso aqui, uma pizza circular foi dividida em 4 partes iguais, né? Uma pessoa comeu 0,25 da pizza. Essa quantidade representa qual das opções? Vamos lá. Acho que todos já responderam. Não precisaram do tempo, né? Souza. Souza é o Bruno, né? Bruno. Vamos para a Bruno não tá próxima. sabendo brincar, não, viu? Tá, não. Não tá sabendo, não. Terceira. As representações de frações presentes na imagem são equivalentes a meio?
Então, você tem que verificar todas as representações que estão ali e dizer se é verdadeiro ou se é falso. Ó, Até povo que tá enfim, afiado. acertei uma. O povo tá afiado. Mas o Souza tá danado, ó. Quarta e penúltima. Verifique qual das alternativas, ficou ali junto, né? Das alternativas apresenta todas as igualdades e formas de representações da imagem a seguir. Falhei no texto aí. Já todos responderam? Opa! Olha aí, a galera tá afiada. Vamos para a última. Olha só, eu acho que tem uma chance de virada aqui nessa última. Tem uma chance aí do jogador 2 ultrapassar o 1. Essa é de verdadeiro ou falso. As representações da imagem são verdadeiras ou falsas? Opa! Vamos lá. Tcharam! Rapaz, esse Souza danado, viu? Beleza, beleza. Vamos lá que o tempo está correndo. Então tá. Calma que tem mais ainda. Calma que tem mais. Mas agora vamos tentar. Nós já começamos pelo objetivo 3. Vamos tentar ali retornar ao 1. Então, vamos lá. Eu chamo esse início de conversa aqui de fração em diferentes civilizações. Por quê? Porque se você for fazer aquela busca histórica, né, na história das civilizações, vê que um grande momento da história elas eram isoladas uma da outra. Só que com o advento do comércio, a expansão do comércio, principalmente pelaquela civilização árabe hindu, ficavam trafegando, transportando mercadorias de um lado para o outro e tal, houve a necessidade de uma matemática e que essa matemática fosse falada na mesma língua, tivesse uma mesma linguagem para a matemática, ou seja, que ela se tornasse universal. Mas vamos dar um passeio aqui, como era essa matemática antes de universalizar a matemática. Então, podemos observar aí, né, que dentro da história, percebemos que o desenvolvimento dessa ciência, ela partiu da necessidade do ser humano, né? E nesse processo, as civilizações foram instigadas a utilizar números menores que a unidade, que denominamos fração. Então, nesse caso, nós escolhemos um objeto matemático específico, que é a fração.
para alguns investigadores da história, né, essas civilizações são consideradas primitivas, né? Elas já tinham a percepção de quantidade, então esse processo não foi tão difícil, né? Desde quando o primeiro homem lá começou a fazer relação de pedrinha com ovelha, eles já tinham essa noção de quantidade. A dificuldade era achar um meio, né, uma forma desse processo não ser, como eu posso dizer, não ser cansativo e também não ser complexo, que é o caso que acontece em várias outras civilizações. Então, vamos aqui, para compreender a ideia de fração nas diferentes civilizações, necessitamos entender a origem do sistema de numeração adotado em cada uma delas. Então, vamos lá. Desatando nós, é a nossa primeira civilização. Observe e depois vocês vão dizer aí quem é essa turma aí. Os referenciais estudados nos contam que um súdito chamado Armissu, cujo nome significa fio da lua, foi de extrema importância para o desenvolvimento dos conceitos matemáticos na civilização egípcia. Por quê? Você sabe que lá no Egito havia uma das necessidades era a questão da medida de lotes quando os rios baixavam e quando os rios voltavam, que tomava de conta do espaço aonde existiam os plantios, as plantações. Eles dependiam disso, né? Então, muita gente foram levada para conhecer esse sistema no qual foi inventado por lá. Então, aí é um papiro que conta essa história, né? Então, conhecido pelo cientista Rames, foi o autor do papiro, cujo leva o nome dele, né? Então, na última figurinha aqui, nós temos alguns esticadores de corda, como era chamado os agrimensores de hoje. Então, vamos lá. O papiro de Rames, cujo cientistas egípcios conseguiram entender o padrão utilizado no sistema egípcio. Qual era o padrão? Eu trago aqui alguns registros, tá? Então, olha só, os símbolos dos egípcios eram relacionados com alguma coisa que era importante para eles. Por exemplo, o bastão, que era o cajado que eles utilizavam, né, para apoio, para poder se locomover e até se proteger ao ir buscar as ovelhas no campo e tal, matar uma cobra, se defender de um ataque de algum animal, tudo. O calcanhar era uma parte fundamental do seu corpo, né? O rolo da corda, que era utilizado nos navios e também para fazer a medição dos espaços aonde ia ser plantado, onde ia a sua plantação. A flor de lótus, que é uma flor comum lá, né? E, por sinal, bonita. O dedo apontando representava um registro. Então, tem os números deles aqui. O peixe, que era muito importante, e o homem ali ajoelhado louvando ao Senhor deles. Então, nós temos aqui do lado alguns símbolos, não sei se vocês conseguem ver aqui, alguns valores, né? 5 bastões aqui representa a unidade 5, como conhecemos hoje. Para representar o número 54 aqui do lado, teríamos que ter uma combinação entre os calcanhares e os bastões, e assim por diante. Então, a fração, nessa notação hieroglífica, como é que ela aparece? Olha só, a escrita do egípcio representava com um círculo não, né? Aqui para nós matemáticos isso aqui é uma elipse. Mas ele fazia esse desenho para designar que aqui, esse número de baixo, estava relacionado a uma fração. E a fração que eles traziam, que eles conheciam, todas elas tinham denominador 1. Eles não conheciam outro tipo de fração com denominadores diferentes. Só que os numeradores modificavam, né? Por exemplo, tá aqui, essa daqui representa quem? 1/3, essa outra aqui, 12, né? Que o calcanhar representa o 10 e o bastão 1.
aqui 21, tá? Então, nós temos aqui, dentro de um processo que nós elaboramos, como representar essa fração 3/5? Olha só, essa fração 3/5 é uma combinação de outras frações cujo denominador é 1. Tá? Então, eles faziam isso. Para esse 3/5, eu teria que ter uma de 1/3, mais uma de 1/5, mais uma de 1/15 avos, né? Então, olha só. Cadê a pontinha do meu negócio? Então, olha só os símbolos que ele utilizava. E eles conseguiam compreender isso muito bem. Mas outra civilização que viesse a participar lá desse processo teria que estudar muito para poder entender o que significava aquilo dali. Então, tudo bem aí, galera? Tá todo mundo quieto, calado? Tudo Tudo certo, certo, tudo professor. certo. Tá. Uma outra civilização que eu chamo de cunhando frações. Bora ver quem são? Aqui é considerado o berço da civilização, né? Onde o povo se concentrava bastante na cidade. Então, nós estamos aqui falando de quem? Mesopotâmia, onde era uma região de comércio muito forte, né? Então, ela compreende um conjunto de povos que vieram dos vales do rio Tigre e Eufrates e que revolucionou a comunicação escrita, né? Muitos escritos encontrados e que contam a história de tudo, né? De tudo há tantos mil anos atrás, vem desse lugar. Era um lugar onde passavam muitos navios, né? Era a rota de comércio por terra, desembarcavam e colocavam nos camelos e vão embora e tal. Então, e lá o contexto histórico é muito lindo também. Então, olha lá, mas seu sistema era constituído pela base 60. É daí que vem a questão da nossa hora e de outras situações que nós temos cotidianamente, no qual trabalham a base 60. Então, como é que funcionava lá com os mesopotâmios lá? Anos mais tarde, esse povo percebeu que os símbolos da unidade e da dezena poderiam ser utilizados para representar qualquer número inteiro. Qualquer um, por mais que maior fosse, né? Então, nós temos aqui, cunhando nós, por causa que eles colocavam na argila um símbolozinho lá com uma madeira. Então, né? Passaram a utilizar também registro na madeira também, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu usava o estilingue, a tal da baladeira, para ir caçar. Os animais que eu matava, eu marcava Opa, então tinha 10 covinhas lá no cabo do meu estilingue, e eram 10 animais que tinham ido. Não tinha noção do perigo, né? Não tinha noção do perigo do Ibama pegar, ou então do ICMBio. Então, aqui tem alguns símbolos que representam a escrita numérica dos mesopotâmios. Então, olha só. Veja que a posição dos símbolos, ela importa aqui. Mesmo sendo uma cunha semelhante, mas se eu mudar ela de posição, olha só. 1, 2, 3, tal. Mudou de posição, representa o 10, o 20, o 30. Olha só como escreveu o 43. Então, a representação de números fracionários para essa civilização, ela já vem assim. Então, 1/2, divida o todo em duas partes e tome uma. Assim vinha escrito e o desenho do lado nos tabletes de argila, onde os historiadores conseguiram buscar essas informações, né? Então, olha só, uma cunha passando pela outra aqui representa meio. Uma cunha passando por duas outras cunhas na vertical representa 1/3. Por que isso? A quantidade de cunhas conta a relação de quantidade do denominador. Oxe, naquela hora eu errei, era numerador, tá?
Desculpa aí, gente, tá? Aquela hora lá, dos egípcios lá, o numerador é que não altera, é sempre 1. Então, aqui, a quantidade vai trazer uma diferença, tá vendo? Então, olha só, 2/3. Divida o todo em 3 partes e tome 2. A questão também do corte dessa que está na transversal aqui também importa na visualização de quem está lendo a fração dos mesopotâmios. Olha só, essa daqui é um corte totalmente na horizontal. Esse daqui, ele já corta lá no pezinho das duas referências. Essa daqui não. Ele pega no meio e desce só até um pouquinho lá na posição. Para entender isso aqui, complexo. Imagina quem estava fazendo comércio e viajando por lá e tal, para poder trabalhar com esse tipo de numeração. Agora, os gregos, né? Os gregos, né? Os pais da filosofia, onde surgiu muitos matemáticos e físicos, a galera da filosofia natural. Eles utilizavam pelo menos 2 tipos de numeração: o ático e o herondiânico. Eu não sei bastante ler essas palavras gregas. Só que o que isso representa? Os dois utilizavam as letras do alfabeto no qual eles tinham lá. E que esse alfabeto foi se aperfeiçoando e hoje a humanidade utiliza, né? Principalmente nós, que somos dessa linhagem do povo europeu que veio com essas informações e adotaram o sistema grego, por exemplo, no direito, nas questões filosóficas e tal. Então, os portugueses abraçaram isso, trouxeram para cá e a gente foi... Nós fomos, né? Então, nós temos aqui alguns símbolos de numeração dos gregos, né? Então, ó, um bastão, mas tudo isso aqui são letras gregas que eles utilizavam. Então, cada letra dessa em maiúsculo representa uma certa quantidade. Uma combinação dessas letras representa quantidades maiores, tá? Então, vamos lá. Símbolo de numeração jônica ou alfabético. Olha só. O alfabeto grego, hoje, é basicamente o que utilizamos é a perfeição desse alfabeto, né? Então, nós temos aqui, ó, ele maiúsculo e ele minúsculo, o alfa, o iota, maiúsculo e minúsculo, cada um, nessa situação, representando uma posição, um numeral. E a combinação dessas letras vão indicar que número é esse. Então, qual é a representação em número fracionário para eles? Olha só. Os gregos foram um dos primeiros a utilizar a barra que divide numerador de denominador. Foi um dos primeiros a utilizar. Uma hora eles utilizavam a barra, outra hora eles utilizavam o apóstrofo, né? Isso, aquele que é só um risquinho assim em cima. Então, olha só, o apóstrofo lá na frente da letra já indicava que havia uma fração ali. Ele era, por exemplo, se eu tirar o apóstrofo daqui, aqui é um número. Seria o número 2111. Mas, como eu coloquei o apóstrofo aqui, quer dizer que esse cara aqui já faz parte de uma fração. E quem é o numerador, o denominador dessa fração? É esse cidadão que também está com apóstrofo e logo abaixo dele, que é o 2018. Tá? Então, nós temos aqui algumas situações. As frações e barras, de quem é essa civilização? São os chineses, né, que elaboraram seu sistema de numeração há mais de 3.000 anos e ainda a usam até hoje, né?
Hoje eles têm duas escritas, né? A oficial deles, né? Que é o mandarim, e mais a dos ingleses, né? Que chegaram lá e imporam, né? Então, nós temos aqui os desenhozinhos aqui dos chineses, e cada desenho desse significa um número também, tá? Então, vamos lá. Eles também contavam com dois sistemas de numeração, o posicional e o princípio multiplicativo. Posicional que a ordem do símbolo, ele alterava. Por exemplo, no nosso sistema, que é posicional, se eu usar o algarismo 1 e 2, eu tenho uma combinação de dois numerais aí. Se eu usar o 1 na frente, eu vou ter 12. Se eu usar o 2 na frente, eu tenho 21. São dois valores diferentes. E os chineses já haviam pensado nisso, né? Porque eu não tenho como criar infinitos símbolos para utilizar os numerais. O comércio chinês também foi crescendo, né? Não ficou só interno, apesar de ser um país muito grande, né? O zero era representado com um espaço vazio. Olha, lembra que, eu não sei se vocês conhecem, mas o zero até 400, 300 anos atrás, agora, ele era considerado insignificante, né? Diziam que ele é uma aberração da natureza. Os grandes matemáticos falavam isso. E depois da sua invenção, né, ele passou de plebe, né, a rei, por causa que ele é muito importante na composição dos sistemas de numeração. Então, vamos lá, o sistema de numeração posicional dos chineses também tem, como eu falei, tem a questão da ordem, né? Olha só, ele pode aparecer de duas formas, mas se eu utilizar a forma vertical, eu tenho que seguir direto com a forma vertical. Se eu usar a forma horizontal, eu tenho que seguir toda a escrita na forma horizontal. Como é que tá aí, pessoal? Tá tudo bem? Eu acho que eu vou atrasar. Então, vamos lá. Olha só. Já quando eu vou colocar... Deu uma travadinha, mas ok. Hã? Oi, professora? Para mim, deu uma travada para mim de poucos segundos, mas está ok já. Pode ter sido a minha internet. Tá ok. Então, olha só. Nós temos aqui alguns símbolos matemáticos, né? Dos chineses que identificam um numeral. Olha só. Esse daqui, gente, eu não sei o nome dos símbolos, tá? Esse símbolo aqui, ele, junto com o outro, ele representa, olha aqui, ele, que é o do 7, e esse aqui, que é o do 10.000, ele vai representar, se eu colocar junto os dois aqui, ele vai representar que um está dando expansão ao outro. Ou seja, quer dizer que aquele 10.000, que antes era 10.000, ele vai ser expandido 7 vezes. Ou seja, então quer dizer que esse primeiro número aqui é o 70.000. Então, a questão posicional, né, da organização que os chineses conseguiram atribuir esses valores. Então, a representação do número 522 e o número 87.942 pelos chineses ficaria mais ou menos assim. Vamos seguir. Então, nós temos aqui a representação de um número fracionário. Para mim representar 1/4 lá no sistema numérico dos chineses, seria isso. Mas olha só, ele também trouxe a barra. Mas isso foi de forma independente. Os chineses, antes lá, foram os caras que conseguiram, que aceitaram, foram as primeiras civilizações que aceitaram os números negativos. Eles pintavam de vermelho o que era negativo e de preto o que era positivo.
Na Europa, não aceitavam, que era um absurdo que números negativos existissem e tal, né? Então, os chineses também já enxergaram isso para poder diferenciar na hora da escrita. Lembra que a escrita dos chineses, assim como a escrita dos gregos, é por símbolos. Lá nos gregos é as letras e os números deles são letras. O que diferencia? Um símbolozinho, tipo lá nos gregos, um apóstrofo, ao lado da letra, aí o grego. Aqui é um número, não é uma palavra. Aqui é um número. Da mesma forma são os chineses. Então vamos lá. Agora, esse povo aqui, que eram os andarilhos, né? Eles tiveram que organizar essas ideias. Eles viajaram todo o mundo, né? Então, o desenvolvimento da notação numérica na Índia parece ter seguido a mesma linha a que se encontra na Grécia. No terceiro século a.C., estavam em uso um sistema semelhante ao herondiânico, que era os símbolos semelhantes ao dos gregos e que foram aperfeiçoando, olha só a semelhança dos símbolos antigos com os nossos algarismos utilizados hoje. São muito semelhantes. Então, o novo sistema, a escrita, era chamada de carópse. E nesta forma de escrita foram criados novos símbolos de ordem superior para 4, 10, 20, 100, e continuou vigorando o princípio da repetição. Mas aí o sistema numérico hindu era feito de uma combinação de 3 princípios básicos, todos de origem antiga. E isso são combinações que eles foram trazendo e aperfeiçoando seu sistema. Como ele é muito viajado, foram aperfeiçoando. Então, nós temos aí o sistema de indiano, o hindu, sendo modificado ao longo, né, dos tempos. O hindu já utilizava, a partir do século IV, dessa nova era, depois de Cristo, eles começaram a utilizar um símbolo para o vazio. Veja que até o século III antes de Cristo não existia símbolo nenhum. A partir do século IV é que já tinha não era considerado zero, mas era um símbolozinho ali para representar que tinha alguma coisa vazio ali, que ali não tinha nada. E isso foi se aperfeiçoando a partir do momento em que o europeu assumiu as pesquisas, né, e os matemáticos foram desenvolvendo, o zero já ganhou força, olha aí, no século XVI, quando assumiram realmente que o zero era um número importante, e atualmente nós temos os nossos 10 algarismos que fazem as combinações e que podem nos representar qualquer número. Então, vamos lá. Então, nós temos a base decimal hoje, né, que foi foi relevante vindo lá dos estudos dos indianos. A base posicional, quer dizer que a ordem dos números vai nos dar um outro significado. E a forma cifrada para cada um dos 10 numerais, que são os símbolos que hoje são universais. Então, a representação, como era representado lá pelos hindus? Aqui eu acho que está fácil, né? 334, 1365. Então, vamos aqui agora para a ideia dos registros, né? Registro de representação semiótica. O que significa? Eu vou começar aqui pela palavra registro. Registro, segundo o dicionário, ele tem alguns significados, né? Diferentes significados. Então, pode ser aí uma peça, uma ferramenta hidráulica. Também registro quer dizer registrar aquele momento por meio de um aparelho que capta a imagem, no caso, o celular, a câmera fotográfica. Um registro que está apresentado aqui é um tacógrafo, onde está sendo registrado a velocidade que um automóvel, um ônibus ou um caminhão está executando num determinado espaço, num período de espaço. Registro de registrar uma firma no cartório. Registro é uma peça também
Lá é um componente do piano, que é tipo um abafador. O registro também ele está na língua, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Ele está na língua, na linguagem. Então, se vocês estiverem conseguindo visualizar, eu vou ler aqui. É uma entrevista de emprego, tal, aí a mulher fala assim, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão, né? Aí o empregador, opa, e o português? Aí ela responde, aí varia. De vez em quando eu falo português corretamente. Então, os registros de representação semiótica, né, pelo termo registro, dentre esses vários sentidos, destacamos o ato de registrar algo em alguma coisa ou lugar, segundo o Aurélio. Então, olha só, as civilizações antes, os registros que eles tinham eram esses que nós hoje conhecemos, as marcações na rocha, né, ele contando história, esses foram os primeiros registros dos homens. Então, a representação, o que vem a ser representação? Uma peça teatral, na atuação dos atores, lá é uma representação, né? Eles estão contando uma história, eles não estão vivendo a história deles, estão contando uma história. O quadro também é uma representação. Assim como a máquina fotográfica serve para registrar, aquilo que é impresso é uma representação de um determinado momento, né? Vou botar aqui o quadro. E os nossos representantes, né? Que seriam nossos representantes. Estão incluídos aí dentro dos significados de representação. Então, registro de representação semiótica, o termo representação significa quadro, escultura ou gravura que produzem alguma coisa. Ou pessoas que representam outras, né? De acordo com Aurélio. A exposição por meio verbal, escultural, de pintura, de gravura, gráfica ou escrita do que temos na mente. Ou seja, eu tenho uma ideia e quero colocar ela, externalizar. A ideia do quadro. Vou desenhar, vou fazer uma caricatura e tal. Então, com a fração, é a mesma coisa. Eu tenho a ideia na mente, mas eu tenho formas diversificadas de representá-la. Então, vamos lá. Duval destaca 3 perspectivas para o termo representação. Primeiro, a representação mental, a representação interna ou computacional, a representação semiótica, que é o resultado final da produção de representações. Então, a representação mental, ela começa lá, né, na nossa cabeça, lá no nosso cérebro. Então, é responsável por formar novas representações e correspondendo às descobertas da própria pessoa. Por exemplo, eu consigo representar um sonho. Eu sonho, eu vejo imagens lá no meu sonho, mas aí, quando eu vou externalizar isso, eu vou falar para alguém tentar, olha, eu sonhei com isso, um carro da cor tal, tal, tal. Como é que é esse carro? Eu vou tentar desenhar e tal. Mas foi construído aqui, né? Foi construído aqui. Assim é quando, por exemplo, o arquiteto vai projetar alguma coisa, o engenheiro vai projetar uma nova estrutura, dentre os demais profissionais também. Não se limita às imagens mentais, mas também aos conceitos, ideias, noções, crenças, portanto, estão relacionados aos conhecimentos e valores do indivíduo na convivência com seus pares e sociedade. São também representações conscientes, essenciais, se observarmos pelo ponto de vista cognitivo, né? Então, a representação computacional agora, olhe as origens a seguir e diga as cores. Eu vou precisar que vocês liguem o microfone aí um pouquinho, só para... Porque é bem rápido, tá? O negócio aqui. Nós vamos entrando já nas representações computacionais. O povo dormiu. É para dizer as cores, não tô aqui. Dormiu não, tô eu vou mostrar uma imagem e você vai falar assim, olha as imagens a seguir e diga
o nome da cor e não a palavra que está lá, tá entendendo? Então tu tem que estar com o Ok. microfone ligado aí, que é para ligeirinho. Na hora que eu mostrar, puxa. Tá. Olha, Bruno, acorda. Só aqui. Ah, então vamos lá. Primeiro, Verde. Verde. segundo, Vermelho. 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 terceiro, Azul. 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 quarto, Amarelo. Amarelo. quinto. Preto. Preto. Muito bem. Beleza, muito Cinza. obrigado pela participação. Então, mas em algum momento seu cérebro entrou em conflito com isso? Ao olhar uma coisa e ter que externalizar outra? Em todas. Em todas, né? Concordo. É muito rápido, olha só. Até um computador precisa de uma memória e de um processamento rápido para fazer certos cálculos, para poder trabalhar com um programa mais denso, mais complexo. O nosso cérebro não é diferente. Na verdade, um computador é uma cópia quase que fiel do nosso computador que temos aqui nessa caixinha craniana. Claro que o nosso processador, para algumas pessoas, eles são, sabe, por exemplo, Einstein, né? É um dos exemplos que nós temos, né? Então, a representação interna e computacional, elas estão relacionadas ao tratamento, que eu vou falar mais na frente, de informações de forma mecânica por um sistema. Na hora que você olhou a palavra, você demorou ler a palavra. Você viu primeiro a cor. E aí já deu aquela vontade de, né? Eu tinha que falar o azul, mas a cor é vermelha. Só que o teu cérebro, como você já foi designado a fazer uma coisa e dar a resposta de outra, o teu cérebro fez o tratamento daquilo. Ele tirou a palavra e focou só na cor. Esse foi o tratamento que ele fez. Porque senão você ia ler. Você ia ler o que estava escrito. Então, vamos lá. Então, nós temos aí, pensa, entrou a informação, vai processar lá dentro, essas representações produzem informações externas, e é um sistema sob uma forma que o deixa acessível, recuperável e combinável no interior do nosso sistema. Assim acontece como quando a leitura, né? Quando você não cansa o cérebro, quando chega um determinado momento que você vai descansar, o cérebro vai passar a processar todas aquelas informações. Então, é uma inteligência artificial interna e não consciente em que o sujeito apenas executa essas representações por meio de regras, macete ou fórmulas mecânicas. E matemática acontece muito isso. Por exemplo, no cursinho, para a gente utilizar meios muito rápidos para que o aluno chegue no vestibular e resolva os problemas que tem que resolver ali sem estar perdendo tempo, sem ter que relembrar, por exemplo, a construção da forma de Bhaskara, né? O desenvolvimento da forma de Bhaskara. Então, eu tenho que ter um macete. Como é que eu faço para chegar lá? Eu sei que eu vou utilizar isso, mas como rapaz, não me lembro. É X, o que é A, B, tal, tal. Então, a gente cria mecanismo, quando vocês criaram para responder a cor e não ler o que estava escrito, o cérebro cria esse mecanismo. E isso Durval chama de representação computacional interna. Então, vamos lá, o cidadão viu um animal, ele já representou na cabeça dele e ele vai externalizar. Ah, isso é um gato. Mas se falarem para ele, eu vi um gato, ele vai, se ele já conheceu o gato, ele vai logo pensar a característica do gato. Ah, o gato, eu sei o que é um gato. Então, tu viu um gato? Tá, beleza, tá, ele, que cor era? E ele vai formulando mais ainda as informações. Uma criança, quando ela está em construção, ela vai falar que é uma vaca. O que é isso aí que você viu? É um bicho. Para ela, tudo é bicho. Até ela aprender que cada animal tem um determinado nome, vai demorar o processamento. Né? Porque está em construção. Então, representação semiótica significa ciência que analisa todo o sistema de comunicação presente numa sociedade.
A teoria de representação que foi criada por Charles Peirce considera os signos em seus modos de representação e manifestação. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá vendo? Então, quer dizer que a semiótica vem em relação a signo. Cada signo tem seu representante e seu representado. O significante e o significado. Então, o signo, eu tenho a cadeira, o objeto, e tem o nome da cadeira que foi dada por nós. É cadeira o nome, né? E aí eu posso ter alguns tipos de representação também em relação a essa cadeira. Por exemplo, eu tirar uma fotografia da cadeira. Ali não é a cadeira, mas é a representação dela por meio de uma fotografia. Então, os registros de representação semiótica são produções constituídas pelo emprego de signos pertencentes a um sistema de representação que tem inconvenientes próprios de significação e de funcionamento. Uma figura geométrica, um enunciado em língua natural, uma fórmula algébrica, um gráfico, são representações semióticas que exibem sistemas semióticos diferentes. Então, vamos lá. A matemática, Durval destacou que a língua materna, ela está presente em tudo. Porque eu tenho que externalizar. E normalmente você externaliza por meio da fala. Depois é que você vai aprender outros tipos de registro para poder colocar isso como um registro no papel. Então, a língua materna, ela representa o objeto pela língua. Eu vou falar. Só metade do público esperado veio ao show. Já o jornalista, ele vai ter que escrever que é para poder outras pessoas verem. Aí vem o registro, ou seja, ele algébrico, ou venha ele de forma de registro gráfico, ou de registro numérico, como se fosse o número 1/2, 1/2. E vários outros tipos de registro. Então, na fração, nós temos, eu trouxe aqui alguns tipos de registro, mas nós já encontramos 8 tipos de registro. Então, eu trouxe aqui só 4. NF significa número fracionário, ND, número decimal, e NP, número percentual. Então, nós temos aqui, de número fracionário para número fracionário, no qual eles são equivalentes, eu tenho tratamento. Agora, se eu vou mudar para outro tipo de registro, de número fracionário para porcentagem, por exemplo, eu tenho uma conversão de registro. O tratamento, ele é sempre feito dentro do mesmo registro. Eu vou ter que trabalhar para poder encontrar um valor equivalente. Por isso que nós estudamos na fração equivalência, comparação, tá? Para poder identificar e fazer esse tratamento dentro do próprio registro. Vamos lá. Tratamento é uma transformação de uma representação em outra que se dá no interior do mesmo sistema semiótico. Então, a conversão requer a mudança de sistema semiótico, portanto, a mobilização de um novo registro. Vamos lá. Para Durval, os estudantes não encontram muita dificuldade nas atividades de tratamento. Mas, em contrapartida, quando é a conversão de um sistema a outro, aí já complica. Por exemplo, transformar um número fracionário e um número decimal é muito, muito complexo. Né? Até fazer tratamento dentro do próprio sistema de decimal é complexo. E nesse sistema ele fala o seguinte, Deval fala o seguinte, que existe um esforço em que consome muita energia do estudante. Mas nós podemos simplificar, utilizando outros registros. Por quê? A partir do conhecimento de 2 ou mais registros, o estudante já começa, eu posso utilizar outros meios, aí ele já aprende equivalência, ele aprende comparação. Então, vamos lá, né? As funções cognitivas, a partir do raciocínio, vai necessitar de representações, essas representações vão se transformar em interpretações, em representações, interna e externa, vão fazer todo um processo, tá? No qual, no final, nós vamos ter que expressar isso na forma de registro, seja ele com vários tipos de registro, as convenções, e utilizando tratamentos para poder efetuar, por exemplo, a demonstração do teorema de Pitágoras. Vamos lá.
Então, nós estamos quase finalizando, mas a próxima tarefinha é o quê? Eu vou colocar e vocês respondem aí no chat, tá? Bomba o chat aí, por favor. Primeira tarefa. Sistema de numeração. Para elaborar um sistema de numeração, assistimos indícios de que diferentes civilizações, embora seus próprios sistemas de numeração, muitos dos quais distintos e interáveis, o qual utilizamos nos dias atuais. Esse não dá para fazer porque a aula já está encerrando, né? Mas a ideia era o quê? Era que vocês elaborassem sistemas de numeração diferentes do que vocês viram, do que vocês conhecem. Vou utilizar aqui um pássaro para representar o número 1, tal, e depois tentar fazer combinações e utilizar ele para representar frações. Esse trabalho nós já desenvolvemos ele, tá vendo? É muito interessante. Mas vocês podem responder isso para mim. Represente de 3 maneiras distintas as frações a seguir. Pode colocar no chat aí. Agora, eu não entendi se é para a gente criar a representação ou se é para representar na forma de fração. Eu entendi representar de 3 maneiras diferentes, cada uma delas, né? Agora sim, eu consegui, por exemplo, a letra A como 1/3, né? Eu posso conseguir também como, acho que em porcentagem, né? Isso pode representar 33,33, não é isso? 3%. E agora o outro eu não sei. Oi, de volta. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no chat. Aqui. Olha, 1/3. Isso, ó, professora. Ó, isso, ó. Tudo bem. O Bruno está fazendo tratamento dentro do mesmo sistema, né? Ou seja, ele representou uma só teve uma representação. Poderia usar os decimais, poderia usar porcentagem. Ok. Poderia fazer também a língua natural, que é escrever por extenso a palavra, né? Por exemplo, 1/3. É um registro, né? Então, um outro. Mas não precisa fazer, tá? Represente de 3 maneiras distintas as frações a seguir. 10%, 0,25%. Basicamente da mesma forma que nós fizemos no primeiro lá. E uma questão da Prova Brasil 2019, que teve um péssimo desempenho em relação aos estudantes. Ela diz o seguinte: aprendemos que fracionar é dividir. Desta forma, observe as partes pintadas das figuras, as quais estão representadas na forma de fração, número decimal e porcentagem. Verifique qual delas apresenta todas as igualdades de forma de representações corretas, que foi o que eu utilizei lá no quiz. Eu utilizei essa questão lá no quiz. Lá. Eu não coloquei as referências aqui, mas muito obrigado. Tá, as referências estão aqui. Desculpa aí. Ok. Muito bom, Ademir. Você ainda deixou 1 minuto da sua prorrogação, ainda, né? Não usou a prorrogação até o final. Aqui, um minutinho aqui. Mas parabéns pela sua apresentação. Em função do horário, eu vou começar fazendo as considerações e depois eu abro para Rafael, Bruno falarem e você falar também, e Rafael, a respeito do trabalho de Bruno, ok? Eu deixo um tempinho no final para ouvir. Hoje eu vou inverter, que da semana passada eu comecei com o pessoal falando. Mas vamos lá, tenho vários registros aqui, começando pelo trabalho de Bruno.